Eu comecei no YouTube. Eu já assistia vídeo no YouTube de outros caras que jogavam LOL. 4, 5 meses, eu já tinha mais de 100 mil inscritos. Estourou de uma forma que eu não imaginava. Quando na carreira game as coisas começaram a caminhar para o fim, esse cara deu all-in no mercado digital. E tá na cara que o Five puxou como exemplo aquela jungle que prometeu gankar a lane dele, mas ele só acreditou quando o cara realmente apareceu. Ele mal sabia, e foi a partir desse momento que nasceu o Afterpay. Eu falei, caraca, entendi o jogo. Na época, já existia um mercado que era o mercado de cash on delivery, né? Tinha certas coisas nesse mercado que eu não gostava. Peguei o telefone que eu tenho da mentoria, tinha uns áudios lá dos alunos, eu sentava no sofá e ia responder os alunos. Aí ele mandou um áudio falando assim, ô Fábio, eu tô fazendo um negócio aqui, aí eu já fiz, mas eu vim te perguntar se eu posso. É porque tem cliente que às vezes não entrega na região do cash on delivery e eu não queria perder a venda. Então eu pago, quando chegar lá ele me paga, eu ganho minha comissão, né? Na hora Caraca, eu falei, caô. Você teve a visão. Hoje você vai aprender a decifrar a modalidade do Afterpay Tenta? com o seu próprio criador. Meu amigo do céu! Então, mete o joinha, se inscreve no canal e bora pro Paidcast, porque esse é só o começo. Galera, sejam bem-vindos a mais um Paidcast. E galera, hoje estamos aqui com o Five, o cara que criou o Afterpay, e ele vai te ensinar a escalar nessa modalidade. Five, muito obrigado por estar aqui. É uma honra ter você aqui, com todo o seu conhecimento, com toda a sua jornada. E começa aí pra gente, por favor, Five. Como é que foi sua história? Como é que foi sua jornada? Cara, eu que agradeço pelo convite, né? Já tenho um contato já com o Thales aí já de tempos. Cara, no mercado digital, eu não comecei no que eu faço hoje, né? Eu vou falar do mercado digital, porque se eu for falar da minha vida toda, talvez, né? Vai ficar muito. Mas no digital, na internet, vamos dizer assim, como a gente falava antigamente. Eu comecei no YouTube, né? Na verdade, eu trabalhei como soldador. Eu já fiz um monte de coisa. Já vendi pastel, já catei galinha. Eu já fiz um monte de coisa. E me pagavam dinheiro, eu estava fazendo. E minha esposa engravidou. Ela tinha 15 anos, então eu tive que dar um jeito na minha vida. Fui trabalhar como soldador. Trabalhei um tempo, só que chegou uma época aí, eu não lembro o ano exatamente, foi mais uma época aí que teve um problema com a Dilma aí, que teve impeachment e tal. Então, todas as empresas da Petrobras cortou basicamente tudo. E eu fui nessa leva. E nessa época, eu fazendo uns bicos ali, eu pensei assim, eu já assistia vídeo no YouTube, né, de outros caras que jogavam o mesmo jogo que eu, que era o LoL. E eu gostava muito de assistir o cara ensinando. E eu jogava e eu era muito viciado mesmo. Eu pensei um dia, cara, eu vou criar meu canal. Aí tinha 2 caras que eu era fã na época. Um hoje, ele é até do mercado digital, não sei o que ele faz hoje, mas eu sei que ele é do digital, que era o Fênix. E o outro era o Seven, que também é um cara que até hoje faz conteúdo. E eu, nessa de criar conteúdo, tentando ali, criei um canal junto com meus primos, não deu muito certo. Criei outro canal, tentei, como eu era o fã do Seven, eu falei, vou criar o Five. Aí criei o Five e foi algo assim que... Aí eu criei de ensinar. Eu falei, vou ensinar também, eu já jogo isso aqui há muitos anos, vou ensinar. Comecei a ensinar e foi coisa assim de... Cara, eu acho que uns 4, 5 meses eu já tinha mais de 100 mil inscritos. Assim, estourou de uma forma que eu não imaginava. Eu falava assim, daqui uns 5 anos, se eu tivesse 50 mil inscritos, tá bom, né? Vai que dá um dinheirinho. 6 meses, 100 mil e foi crescendo, estourou. Então, meu contato com a internet, com o digital, foi via YouTube. Eu tenho até a placa lá, né, de 100 mil. Que foda. Então, aí eu comecei a procurar outras formas de monetizar na internet. Eu tinha canal, eu tive um site também, agora que eu lembro, eu tive um site, né, que a gente ganhava com as propagandas ali. E aí eu criei uma escola de LoL, né? Nessa época, eu jogava, tinha muito contato no jogo, eu chamei uns caras bons, os caras até melhor do que eu, e botei ele para ensinar a galera ali, cobrava um valor mensal de R$29,90. Então, assim, eu já estava inserido ali no digital que a gente é hoje, eu só não sabia direito, eu só não tinha essa noção. Mas foi indo...
Então, eu ganhava com live também. Eu tive contrato em quase todas as plataformas de streaming que vieram. Teve umas da China aí também. Então, tudo assim, a gente tinha contratos até muito bons, tipo assim, $3.000, $2.000. Pra gente que tava jogando, né? A gente já ia jogar, eu só transmitia. Então, era ótimo. Eu vivia disso. Aí, depois de 6 anos mais ou menos de canal, 5 anos e meio por aí, né? Eu simplesmente perdi o meu canal. Né? Tava, né, fazendo uma negociação com um cara na gringa, o cara simplesmente conseguiu roubar meu canal. Ele usou de uma artimanha lá que eu não sabia, uma parada lá no YouTube, e ele acabou roubando meu canal, de um dia para o outro, assim, literalmente. Né? Minha esposa até que falou. Ela falou, chegou um e-mail aqui falando que você não é mais o responsável, né, do canal Five. Aí eu corri, fui ver, literalmente eu não era mais o dono. Então, assim, eles roubam e ficam vendendo, né? Até hoje meu canal tá lá. A última vez que eu vi tava R$10.000. Até pensei em comprar só porque é meu, né? Mas enfim, tá lá, R$10.000. E então, meu contato com a internet foi esse. Então, a partir daí que eu perdi meu canal, eu fiquei tentando recuperar por muito tempo. Eu fiquei 1 ano, cara, enchendo o saco do YouTube, eles mandando eu provar que era meu. Eu falei, cara, tem mais de 2.000 vídeos meu lá com a minha cara. Né? Eu usava webcam, cara. Minha cara, sou eu faço o vídeo. Mais o quê? Enfim, mas não era para si, não era para recuperar, né? Então, acabou que passou esse 1 ano mais ou menos, eu falei, cara, preciso dar um jeito na minha vida. Então, como eu tinha uma condição legal, eu sempre investi em fundos imobiliários, no tesouro, eu tinha uma grana guardada, eu fui usando essa grana para sobreviver, né? Eu tenho filho. E chegou uma hora que eu falei, cara, tá acabando. Não recuperei meu canal, não faço mais live, não faço mais nada, o que eu vou fazer da minha vida? Eu literalmente joguei no Google lá, como ganhar dinheiro na internet. Pô, literalmente, foi assim mesmo, no desespero, né? E é aquilo, quando você bota isso, começa a vir anúncios de tudo quanto é canto de todo mundo. E foi vindo anúncio, e veio anúncio de mentoria de uns players, não vou citar nomes, né, mas de vários players, até que eu olhei, eu entrei na mentoria de um cara que eu nem sabia o que era. Eu sei que ele falava que a gente ia ganhar dinheiro na internet, eu fui. E aí, chegando lá, descobri, né, o mercado de Nutra, fui descobrir lá dentro e comecei, era Direct Response, né? Comecei a estudar, né? Eu falei, eu peguei a última grana que eu tinha, que era pouco, eu devia ter, nessa época aí, vamos botar assim, uns R$10.000. Que, pô, não é nada para você que tem filho, banca casa, tudo. Fui fazer a mentoria, investi na mentoria, fui fazendo, fiz umas vendinhas ali. Minha primeira venda que eu fiz na minha vida, a mulher pediu o chargeback. Enfim, a experiência já veio assim, já desanimadora. Já veio te jogando pro céu. Eu falei, caraca, não acredito que é isso. Mas, assim, continuei tentando. E nessa época aí era o tráfego direto, né? Que é o Direct Response. O pessoal fala assim, é muito caro. Aí vinham e falavam assim, faz WhatsApp. E eu ficava com aquilo na cabeça, faz o WhatsApp que é mais barato. Eu falei, cara, como que eu vou vender no WhatsApp? Nunca vendi nada, eu vou falar o quê pro cliente? E aí, só que o dinheiro tava acabando, eu falei, vou fazer o WhatsApp que é mais barato. Enfim, e o cara não ensinava da mentoria o WhatsApp, eu fui aprender por conta própria. Aí comecei. Aí começou a aparecer anúncio de um monte de gente, eu fui fazendo tudo que era de graça, né, que tinha, não é um conteúdo tão bom, mas dá para aprender. Fui pegando aqui e ali e comecei a atender no WhatsApp. Assim, comecei a gravar com a minha voz, o cliente chegava, eu não tinha nem funil, eu pegava e lia um papel e fui tentando, né? Tentando vender. E ao mesmo tempo que eu não vendia nada, eu tomava muito bloqueio no Facebook. Caraca, mas era toda hora, e eu não sabia o que eu fazia de errado, e pulava por outro produto, e pulava isso. E ficava focado. E muita gente fazendo dinheiro na internet, cada um com uma coisa, eu olhando tudo aquilo ali e eu não fazia nada. Eu falei, não é possível. Aí chegou uma época que eu peguei no Instagram, parei de seguir todo mundo que eu seguia, fiquei seguindo só um cara, que era o dono do produto que eu vendia, então eu só segui ele porque eu falei assim, vai que ele solta uma informação legal aí pra gente. E deixei lá. E fiquei focado no que eu estava fazendo em casa. Atender os clientes. Aí comecei a gravar os áudios. Comecei a procurar programas. Na época que comecei, não era como hoje, né? Hoje é bem mais fácil de começar. Então, eu fui desenvolvendo tudo sozinho. Só que o dinheiro já estava acabando. Aí o dinheiro ficou tão curto, que assim, eu já não estava pagando mais aluguel, né? Porque nesse mesmo período, meu filho do meio nasceu. Ele nasceu prematuro.
E a gente teve que passar 20 dias com ele no hospital, porque o pulmão dele não estava desenvolvido. Então, assim, foi um período ali muito turbulento, que eu não conseguia vender e o dinheiro estava indo embora. Aí, o pouquinho de venda que eu fazia, no mês eu fazia ali R$2.000, R$3.000. Não dá para pagar aluguel, comida e reinvestir, né? Reinvestir para poder continuar. E aí eu falei, ou eu pago aluguel, ou eu continuo. Eu falei, vou continuar. Porque o aluguel depois a gente dá um jeito aí. Continuei, fui reinvestindo. E não ia. Eu vendia uma ou outra, sim, muita dificuldade. Aí até que um dia a dona da casa lá entrou em contato, né? E literalmente ela falou assim, olha, eu sei que o momento é difícil, mas vocês têm que procurar emprego. Tipo assim, vocês têm que trabalhar. Aí falou, quando eu era mais nova, uma senhora já, eu saía pra rua com meus filhos e vendia isso, aquilo. Mas assim, a gente estava fazendo, só que não estava dando conta. Não estava. Aí ela literalmente falou. Ela nem perguntou se a gente estava bem, né? Ela só deduziu que estava mal, porque não estava pagando. Falou assim, senão vocês vão... Não com essas palavras. Então, vocês vão ter que sair da casa, porque é o contrato e tal. Ela não está errada, né? A gente teria que sair. Mas o pior de tudo é que é uma pessoa, assim, da família. Então, foi um choque, assim, pra gente. Eu falei, caralho, agora ferrou. Desculpa até o palavrão, mas foi literalmente isso. Eu falei, agora... O que a gente vai fazer? Tu é do Rio, tu tá liberado pra falar palavrão quando tu quiser. Aí, nesse mesmo período que aconteceu isso, eu pulei para um outro produto, um outro nicho, ficava nessa, né? Não sabia o que dava certo, que eu comecei a acertar. Então, acertar que eu digo eu comecei a fazer 4.000, fazia 2, tô fazendo 4, eu falei, eita, alguma coisa tá aqui, né? Alguma coisa eu achei. E sempre acompanhando os caras grandes do mercado e tentando entender o que eles faziam, porque eu não tinha dinheiro para comprar nada, uma mentoria, um curso, o que quer que seja. E eu fui na marra ali mesmo, aí fiz 4.000, no outro mês eu fiz 7, eu falei, eu acho que eu já entendi isso aqui. Aí no outro mês eu fiz 9, eu falei, caraca, esse é o caminho. Eu só preciso, né, ter mais coragem e dedicação para eu alavancar, né, para eu evoluir nisso aqui. Quando eu comecei a fazer mais ou menos 9.000, que 9.000 já é uma grana legal para quem não fazia nada, eu comecei a ensinar de graça. Eu criei um grupo, então eu pegava esses caras que ficavam por aí falando, vai no WhatsApp, tenta isso, tenta aquilo. Pô, chega aí, olha, eu sei fazer, eu entendi o jogo. Eu falava literalmente, eu entendi o jogo, vamos fazer uma reunião. Eu pegava na reunião, falava a verdade nua e crua. É assim, assim, assim. Tem que fazer assim, tem que falar isso, tem que falar isso, tem que fazer isso. Aí os caras, então, não sei o que. Comecei a ensinar de graça. Esse grupo existe até hoje. Ninguém fala mais lá, mas existe até hoje lá. Então, uma coisa que eu já tinha em mente é que quando a gente ensina algo, a gente fica muito melhor naquilo. Com certeza. Assim, é bizarro. A gente fica muito bom. Então, conforme eu fui ensinando, eu já gostava de ensinar desde lá do LOL, que era vídeo e tal. Então, eu já tinha uma didática, eu já falava legal, eu já desenvolvia uma conversa muito bem. Então, eu comecei a ensinar uns caras, aí eu já fazia 9.000 para mim, eu já estava praticamente rico, né? Eu já achava que eu estava rico. De Dubai, Então, eu fui ajeitando as contas. Claro, apareceu gente da minha família, me ajudou. Teve gente que pegou e pagou meus aluguéis atrasados. E a gente depois pagou a pessoa. Enfim, a gente foi se ajustando. E nessa época, logo que eu comecei a ensinar, tinham 2 rapazes que estavam nesse grupo junto comigo, que eu falei, cara, faz assim, assim, assim. Eles pegaram e foram fazer num outro produto, assim, que eu não era produtor, não tinha nada. Cara, em um mês os caras fizeram 60.000, cara. Num mês, assim, os caras que nunca fizeram nada. Eles só pegaram literalmente o que eu falei pra fazer. Eu falei, caraca, eu tô ensinando o cara, eu tô fazendo 10, os caras tá fazendo 60. Eu falei, então alguma coisa eu sei. Não que eu soubesse tudo, mas alguma coisa eu sei. Então, como eu já estava fazendo dinheiro, aí eu comecei a entrar em mentoria. Cara, eu entrei em mentoria de todo mundo. Teve mentoria que eu entrava e falava com o dono lá, né, o responsável. Falava assim, cara, eu quero só uma call contigo de 1 hora e tu vai me passar as dúvidas que eu tenho. Né? Eu falava, cara, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Eu pagava a mentoria, ele me passava e eu não assistia mais o conteúdo. Eu ia trazer aquilo para o meu sistema.
Então, eu comecei a... Aí, depois disso, de fazer 9, eu pulei... Aí, eu já entrando nas mentorias, aí você vai pegando, né? Aí, quando você entra numa mentoria, que você vê, pô, cara, isso aqui, o cara faz isso, isso. Aí, fui e pulei para 14. E eu só não fiz mais nesse mês que eu fiz 14 mil, porque acabou o mês. Literalmente foi isso. Aí, no outro mês, eu falei, cara, eu vou meter grana aqui. Aí, já pulei no faturamento de 14 mil para 40 mil. E no outro mês, para 50. Eu falei, caraca, entendi o jogo. Tem um caminho aqui. É muito difícil, mas você dedicando, fazendo certinho. Aí, nessa época, eu comecei a chamar uns amigos para trabalhar comigo, porque eu já não dava conta. Eu, literalmente, ficava de domingo a domingo, de manhã até... Cara, até a hora que eu aguentasse. Teve um dia que eu trabalhei tanto que chegou a noite e eu falei, cara, eu não fui no banheiro. Eu não fui no banheiro o dia inteiro, porque não dava. E atendi o cliente aqui, e lá a gente, né, com o filho pequeno na casa, e tinha que mandar um áudio. Eu ia pro quarto, fechava a porta, mandava, voltava, cara, o dia inteiro. Mas assim, vendendo pra caramba. Ô, Five, nesse tempo você era produtor ou afiliado? Afiliado. 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 Tudo isso eu já fazia sozinho, 40 mil, 50 mil como afiliado. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, se eu continuar assim, eu vou passar mal, eu vou, né, eu não vou durar. Aí chamei os caras que jogavam comigo no canal, porque assim, como eu gravava todo dia vídeo, tinha os caras que já gravavam comigo, então já conheci os caras. 6 anos eu já conheci os caras. E aí chamei um cara primeiro para começar a fazer um aquecimento de conta, né? Depois chamei, aí ele veio, mudou para atender, aí ficou eu e ele atendendo, aí a gente aumentou as vendas e foi indo. Aí depois chamei mais um que era do jogo também. E aí, no início, foi só assim. Os caras do jogo chama. E, Five, com a galera entrando, já tava batendo quanto ali de faturamento? Cara, nessa época em específico, quando eu peguei esses dois, porque quando os dois começaram a atender, eu fui começar a minha mentoria, né? E esses dois ficaram atendendo. A gente tava fazendo um faturamento de 50 mil. Quando ficou os dois, abaixou um pouco. Por quê? Os caras não atendiam igual eu. Sim, igual a mim. Eu tinha todo um conhecimento que eu ficava ali passando para eles, mas pô, até os caras ficarem bons demora um pouquinho. E eles ficaram muito melhor que eu. Muito melhor que eu. Então, a gente abaixou um pouco o faturamento, ficou fazendo ali 35 mil, só que, 35 mil pro cara afiliado que tá começando no mercado, pra caramba. Eu já tava assim, estourado, né, na minha cabeça. E aí chegaram para mim, né, não vou falar nomes, mas falaram assim, olha só, você tem que fazer teu produto. O dono do produto que eu vendia falou, você tem que fazer teu produto, porque daqui a pouco não dá mais vazão. Enfim, me deu um empurrão assim, tipo assim, sai daqui e vai fazer o seu. Mas foi bom, né? Porque dá medo você fazer o seu. Fiz o meu produto, aí esses dois caras comigo, contratei mais uns 2 do jogo também. Fui chamando os caras do jogo assim, conforme a gente crescia, eu falei, vem trabalhar. Esse outro jogo aqui. Vamos jogar esse jogo aqui que dá dinheiro. E aí peguei e fiz o meu produto, assim, logo de cara, e isso porque eu fui para um outro nicho. Mas logo de cara eu estourei. Estourei, assim, coisa de eu começar a fazer 3 mil, 5 mil no dia. Para mim, eu falei, caraca, é muita coisa, cara, isso é muita coisa. E aí chegou um ponto que eu fui escalando, chamando gente, eu já estava fazendo 10, 15 mil por dia com esse meu primeiro produto. Até que chegou um dia que, também não vou citar nomes e o que aconteceu, eu literalmente fui impedido de vender esse produto. Meu próprio. De fato, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o real motivo de ter acontecido isso, mas eu acho que eu estava incomodando algumas pessoas que eram meus concorrentes diretos e eu era eu sozinho. Eu não tinha sócio, eu não tinha nada. O concorrente, assim, uma estrutura absurda, e eu estava alcançando, chegando, eu falei... Do nada, de um dia para o outro, eu fui impedido de vender. Eu falei, cara, não acredito. Você era mais eficiente, você fazia muito mais com muito menos. Com muito menos, muito. Então, eu acho, isso é totalmente um achismo meu, porque não tem nada comprovado, que alguém falou assim, vamos dar uma poda nesse cara aí, que ele já vai atrapalhar a gente. Então, só que eu sempre tive uma coisa em mente, que quando acontece um problema... A gente tem 2 opções. Ou a gente resolve ou a gente reclama e lamenta. Logo quando aconteceu esse problema,
no mesmo dia, assim, na mesma hora. Eu entrei na call com esses 2 que começaram comigo, falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. A gente vai fazer isso, isso, isso. No mesmo dia eu criei outro produto. No mesmo dia eu já tinha outro produto. Caramba. Então, assim, um pouquinho diferente, mesmo nicho e tal. E até fiquei com medo de... Falei, será que dessa maneira vai funcionar? O produto era de um jeito e tal. E assim, no risco mesmo. Falei, vamos fazer e... Era a solução do momento. Então, assim, mudei de fábrica, mudei de rota, mudei tudo. E Five, me fala, antes disso acontecer, você acharia que seria possível em um dia você criar um produto? Antes de Não. ter essa situação? Cara, o que eu falo até pros meninos de vez que a gente faz network lá, você vai adquirindo certos conhecimentos que é como se você passasse de fase. Ah, aconteceu esse problema comigo. Pô, se acontecer outro, pô, vai passar batido. Então, vão acontecendo várias coisas, né, no nosso caminho, né, do empreendedorismo, e principalmente no digital, que é muito rápido, tudo muda, que você tem medo de avançar. Que seja criar um produto, que seja começar a vender um produto, que seja mudar uma oferta, tudo dá medo. Só que quando você faz e passa dessa fase, vamos falar assim, você fala, não era um bicho de 7 cabeças, né? Então, eu sempre tive isso de resolver. Então, quando eu tive que criar outro, eu já tinha feito um antes. Então, não foi algo que, vou começar agora, será que vai dar certo? Eu tinha esse medo. Todo mundo tem medo, né, de passar a fase. Mas não tinha saída, eu tinha que fazer e para continuar, até porque era o que me sustentava. Era tudo E os que você meninos tinha. também que estavam comigo, né? No projeto, vamos dizer assim. Eles também já estavam ganhando dinheiro deles ali. Eu falei, hoje eu tenho uma responsabilidade, né? Eu às vezes, quando eu paro para pensar, eu falo, pô, hoje a minha equipe interna tem 22 colaboradores. Pô, se eu amanhã falo assim, oi, gente, faliu, acabou. O que esses caras vão fazer? Entendeu? Então, eu tenho essa responsabilidade não só com a minha família, mas com a família dos outros também. Então, a gente sempre resolveu muito rápido. Eu sempre agi assim. Eu vejo o problema, eu aprendi isso, na verdade, lendo bastante. Eu já li muito livro. Então, uma das coisas que eu aprendi é que quando você verbaliza muito uma coisa, ela vai se intensificando. Então, se você tem um problema e você fica falando dele, ele vai se intensificar, mesmo que seja só na sua cabeça. E ele vai te atrapalhar. Então, eu saio do problema, eu não falo mais dele, eu falo, qual é a solução? Aí, às vezes, alguém fala assim, mas, pô, pode ser isso. Eu falei, eu não quero saber do problema. Eu quero saber o que a gente vai fazer para resolver. Então, isso é uma das, vamos dizer, das minhas virtudes. Eu consigo esquecer o problema, não esquecer, né? Mas botar ele de lado e resolver. E se depois a gente achar a solução para ele ali específica, a gente faz. Mas vamos tentar continuar aqui para o negócio andar. Então, eu sempre pensei assim e tem dado certo, né? Tem funcionado. Dá medo, porque problemas todo mundo tem, qualquer empresa de vocês, a minha, a gente sempre tem um problema. E, inclusive, isso veio muito na minha logística. Né? Eu tenho uma logística e veio na minha logística, como é algo novo para mim, pô, logística, não tenho nada de logística. Veio muito problema rápido, assim, um atrás do outro. Ó, isso aqui. Eu falei, caraca, onde que eu tô? O que eu tô fazendo? Não, vamos sentar. E a gente sentava, eu, minha esposa, meu irmão, que trabalha comigo. Cara, o que a gente pode fazer para isso aqui? O que a gente pode fazer? Isso. Cara, nada funciona. Tá? Não, vamos continuar pensando. Pensa. A gente ficava assim, ó, pensando. Literalmente, 3 juntos, como se fosse uma reunião, né? Será que dá para fazer isso? Será que aquilo? E os problemas foram se resolvendo. Você transformou problemas em lucro várias vezes. Várias vezes. Achamos uma solução e hoje tá tudo andando bem, graças a Deus. Legal, Five. E aí você chegou ali, teve que superar esse seu limite anterior, passar de nível, passar de fase, lançar um produto em um dia. E aí depois, como é que foi? Aí teve um período que, quando você lança um produto, tem fabricação, rótulo, essas coisas, né? Teve um período que a gente meio que estagnou, vamos botar assim, 1 mês e meio. Porque até você lançar um produto novo... falar... E eu sempre fui muito franco com os meus alunos. Eu cheguei e falei, gente, aconteceu isso. E a gente vai fazer isso. Não é à toa que os caras estão comigo até hoje. Os caras já estão há 1 ano comigo, vendendo meus produtos. Então... teve esse período que foi mais ou menos isso aí, 1 mês e pouquinho, e depois a gente já voltou com tudo. Aí já voltou naquela escala,
que você, né, meio que reinicia. Começava a fazer 1.000 todo dia, 2.000, 3.000, 5.000, 15.000, só que a gente já estava como se tivesse um rio no meio. Os caras estavam aqui e a gente foi para um outro lado do rio fazer uma coisa um pouco diferente. Então já não tinha mais aquela concorrência direta e eu já não tinha mais tanto contato com essas pessoas. Eu fui seguir o meu caminho mais independente. Com tudo, com fabricação, com tudo. E, inclusive, por conta disso, eu descobri custos melhores, né? Descobri condições melhores, que a gente não tem essa noção, e faz parte do aprendizado. Então, todas as minhas quedas, tudo que deu errado, foi um empurrão para que eu encontrasse algo melhor. Então, acho que é por isso que eu nem me preocupo muito, não. Né? Eu tenho a minha crença, né? Eu acredito muito em Deus, apesar de não ter uma religião, e eu sei que Deus, ele vai te levar, às vezes, num caminho muito difícil. Mas muito difícil mesmo. Mas lá na frente é porque tem alguma coisa. Então, todos esses acontecimentos tiveram outras coisas assim fora do digital, né? Eu entendi que é porque eu preciso melhorar. Eu preciso ir para o outro lado. Ele não quer que eu vá por aqui. Ele quer que eu vá para lá, mas eu só olho para cá. Então, ele corta aqui para ir para lá. E no digital, foi isso que aconteceu. Eu tive que... na época, já existia um mercado que era o mercado de cash on delivery, né? Que chamam de cash on delivery até hoje. E eu já ouvia falar, assim, só que eu falava assim, será que funciona? Será que... Enfim, quando teve essa minha queda, tinha certas coisas nesse mercado que eu não gostava. Eu falei, vou pro outro. Então, por isso que eu me separei. Então, era concorrente, mas não era. E eu fui pro outro mercado. E todo mundo falando, não dá certo. E... Aí eu chamei um rapaz que trabalhava com isso, eu falei, cara, vamos fazer uma call aí, vamos... Me explica aí. Ele veio, falou mal pra caraca, falou, cara, isso aqui dá errado, isso aqui é ruim. Eu falei, tá, terminei a call, falei, meu tio, vamos fazer. Porque não adianta o cara que ele pode estar frustrado, ele vai falar mal, mas alguma coisa tem. Pegamos para fazer, validamos a oferta que a gente tinha, né, adaptamos pro modelo, fizemos tudo, começamos a ter resultado. Então, assim, e bastante resultado. Mesmo resultado, 15.000 por dia, 20.000 por dia, e a gente tinha esse limite. Então, a gente conseguiu, não só eu, né? Tem outras pessoas do mercado também, dar muita visibilidade para esse modelo. Nessa época, muita gente começou a entrar e tudo mais. E, querendo ou não, ele tem umas certas limitações ali, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas tem umas limitações de região e tudo mais. E... a gente fazia muita grana. Então, começou a se expandir, né? As pessoas começaram a olhar, né? Eu sempre postei resultado, né? Tem os meus alunos. E teve uma época que eu percebi que eu meio que travei. Tinha um teto que eu cheguei pros meus atendentes e falei assim, cara, eu vou botar muito mais grana hoje. Vamos ver o que dá, né? Na semana, assim. Coloquei mais grana e o faturamento não subia. Só aumentava os problemas. Nesses problemas específicos, né? Que não vou entrar em detalhes. Eu falei, pô, alguma coisa tá errada. Então, eu fiquei meio assim, eu falei, pô, eu travei. Apesar de estar fazendo muita grana já, a gente quer sempre evoluir. Quer aumentar a empresa, contratar mais gente. Então, eu não conseguia contratar mais pessoas. Falei, se a gente não passa daqui, eu vou contratar mais? E aí, até que um dia, cara, pra você ter uma noção, como é que veio a ideia? A ideia do Afterpay. Do Afterpay. Por incrível que pareça, veio de um mentorado meu, um aluno. Acabou o dia do expediente, eram umas 19h30, mais ou menos, eu lembro até hoje. Aí eu peguei o telefone que eu tenho da mentoria, tinha uns áudios lá dos alunos, eu sentava no sofá e ia responder os alunos, depois do trabalho. Aí ele mandou um áudio falando assim, ô Fábio, eu tô fazendo um negócio aqui, aí eu já fiz, mas eu vim te perguntar se eu posso, porque, né, você é o dono aí da mentoria do produto. Eu falei, aí ele, então... Tem um cliente aqui que eu comprei o produto para ele, enviei e ele quer devolver, não quer mais o produto. Eu falei, mas você pagou o produto? Ele, eu paguei. É porque tem cliente que às vezes não entrega na região da outra modalidade, do cash on delivery, e eu não queria perder a venda. Então eu pago, quando chegar lá ele me paga, eu ganho minha comissão, né? Fica ela por elas e ele ganha a comissão dele. Aí eu falei, cara, mas tu sabe que, pô, tô fazendo isso, você corre esse risco. Você tá pagando ali, às vezes, 300, 500, 600 reais. Se o cliente não te pagar, você vai perder essa grana.
Aí ele, então, mas eu já fiz para 10 clientes, só deu problema em um. Aí eu, na hora, Caraca, puf, acabou. eu falei, caô. Você teve a visão. Aí, na hora, eu falei para ele, não, pode fazer. Na hora, eu peguei meu celular no grupo, que é o grupo do time, falei, gente, tive uma ideia. Ó, é assim, 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 a gente vai fazer isso, isso, isso. Vamos alinhar, vamos ver como que... Eu tinha uma ideia por alto, né? A ideia começa assim, muito avulso. Sim, mas você já estava indo para execução. Aí, na mesma hora, eu peguei, mandei para um amigo meu, hoje que é produtor, ele até falou, vou salvar esse teu áudio. Que eu falei para ele, que é o Pedro, ele vai assistir aqui. Eu falei, cara, tive uma ideia. E já tinha o produto dele, ó, a gente vai começar a fazer isso, 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 assim, assim, assim. E ele, caraca, genial, tu sabe que é um risco, né? Eu falei, não, vamos dar um jeito. Aí, nessa mesma hora, a gente voltou pro computador e ficamos ali horas, né? Tentando entender como a gente ia fazer. Foi até na época que eu comentei contigo, eu falei, pô, mas a gente faz assim, eu posso fazer o pedido aí? Eu posso... Porque a gente não sabia. Eu vou fazer pedido aonde? Como que eu vou fazer para enviar esse pedido para o cliente? Ah, tá, a gente tem uma logística lá que faz assim, assim. Entrei em contato. A gente pode fazer isso? Pode. Na época, até o rapaz falou assim, faz o mais rápido possível. Porque, né, o cara queria aprender também, né? E quem estava se arriscando era eu. Sim. Aí, alinhamos onde que a gente vai fazer a venda, onde que a gente vai fazer o pedido, como que a gente vai controlar, alinhamos tudo. No dia seguinte, a gente começou. Literalmente no dia seguinte. Começamos, sem saber se ia dar certo. Eu falei para os meninos, ó, ou a gente vai estourar, ou a gente vai falir. Só tem essas duas opções, mas vamos fazer. Começamos a fazer porque você precisava, no volume que eu já tinha de atendente, eu tinha que botar bastante grana. E eu comecei com um cara, no outro dia eu já falei, bota todo mundo. Porque o cara que fazia 4 vendas fez 15. Eu falei, cara, bota todo mundo aí para vender. Aí começamos e veio aquele medo inicial, realmente. Passou 12, 15 dias, a gente vendendo assim, cara, igual água... E nada do dinheiro aparecer. Eu falei, cara, eu não acredito. E eu zoava os meninos, falava, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? O dinheiro não tá voltando. Mas a gente percebeu que era faz parte desse mercado. Foi quando eu conversei com o Thay e falei, cara, a gente tá fazendo assim, assim, assim. Eu preciso de um saque mais rápido. Porque a gente já demora, a gente envia e tal. A gente precisa de um saque mais rápido. Foi quando o Thales veio e liberou na Page lá o D2 pra gente. Que foi... o que me deu assim uma abertura para eu poder abrir para o mercado, para a mentoria e tudo mais. Porque eu, como produtor, na época eu já tinha um caixa, a gente já fazia muita grana. Então eu conseguia bancar. Apesar de dar um medo, eu conseguia bancar. E o nosso medo era, será que vão pagar? Era isso. Então a gente foi enviando. Aí, pô, é frete, é produto, né? Enviando. E aí começou a vir os pagamentos, e a gente não sabia nem como a gente ia cobrar. A gente só mandou e falou, vamos ver o que a gente faz. E com o tempo... Então, assim, o primeiro mês, a frustração que a gente considera frustração são tudo que dá errado, né? Ou o cliente roubou, ou ele devolveu, ou ficou no correio e voltou. Tudo, a gente engloba tudo. Ficou ali por volta de 35%, né? Eu achei, na época, assim, um pouquinho alto. Falei, beleza, vamos continuar, vamos aprimorar os nossos processos. Ô, Five, mesmo com essa frustração, deu lucro? Deu lucro. Mesmo com 35% deu lucro. Porque a gente triplicou as vendas. E um volume maior, né? Um volume maior, teve um prejuízo ali, mas no final a conta fechou. Fechou. E no primeiro... Não, e deu... Esse que é o negócio. Deu, mesmo com 35%, deu muito lucro. Isso foi fechando no primeiro mês. No primeiro mês. Caramba. Eu fiquei assim... Porque quando a gente fecha o primeiro mês, na verdade, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que fosse janeiro. A gente não fecha janeiro dia 31 de janeiro. A gente fecha lá 28 de fevereiro. Porque é o período da galera pagar. Então, quando a gente foi fazer essa conta, o lucro já tinha sido absurdo. Só que eu falei, cara, vamos ajustar os processos, tanto de agendamento, atendimento, cobrança, acompanhamento, tudo. Vamos ajustando, vamos aprimorando. E a gente realmente foi conseguindo abaixar. No modelo que eu fazia de cash on delivery, apesar de não existir o roubo em si, tinha frustração. Minha frustração lá era de 25% a 30%. Então, quando eu fui calcular, só que eu não sabia que era 25% ou 30%. Eu não tinha essa noção. Quando eu fui calcular a quantidade de vendas que a gente fazia pela quantidade de vendas que não eram efetivamente pagas, eu falei, cara,
eu tô tendo a mesma coisa aqui, eu só tenho mais trabalho no Afterpay. Vamos ajustar. Ajustamos, troquei minha equipe de cobrança 3 vezes, fiz de um jeito, botei um cara que tava cobrando bem, não deu certo, tirei, voltei. Cara, eu mexi bastante, até que hoje eu tenho um cara lá muito bom, muito organizado e minha equipe de atendimento. A gente foi fazendo, foi abaixamos para 26%, baixamos para 25%. Aí, a última contabilização, a gente está em julho, né? O último mês fechado que a gente fez foi maio, né? Que a gente já fechou tudo. Que é o junho, ainda tem alguma coisa para ser paga, ou enfim, para dar frustração. No mês 2 meses antes de maio, a gente conseguiu fechar com 17% e 16%. Aí eu falei, caraca, tá top já. Porque se com 35% a gente já tinha lucro, com 16% a gente tá voando. Maio, a gente ficou com 9,8% de frustração. Então, assim, aí separando tudo, roubo dá 5%. Às vezes pedido cancelado, 0,7%. Então, assim, a gente num total, o que mais acontece é o roubo, que é 5%, que eu já considero muito baixo, e aqueles pedidos que ficam no correio, o cliente não quer buscar, que também aumenta um pouquinho. E, num geral, 9%, de 15% a 20% eu já considero bom. Só que a gente estruturou tão bem todos os processos que a gente não deixa passar nada. Nada. A gente cobra de tudo quanto é canto. Por isso que hoje eu tenho uma equipe robusta. Não é fácil criar essa equipe, mas é possível. Eu consegui, e sem aprender com ninguém. Eu fui criando e melhorando. Então, a gente está fechando aí mais ou menos isso, 9%. Se chegar a 15% ali, para mim, eu estou satisfeito, sabe? E hoje é o nosso cenário. A gente, mês a mês, desde... só teve um mês que foi mais fraco, que foi o mês que teve o problema com os Correios, que é o mercado inteiro, todo mundo sabe como é que foi, né? Para todo mundo foi ruim, mesmo Afterpay ou não. Então, baixou o nosso faturamento. No mês seguinte, a gente bateu recorde. No outro mês, recorde. E esse mês, a gente tá batendo recorde de novo. Então, a gente só tá evoluindo. Todo mês já tem... Tirando esse mês, né? Que foi difícil. A gente já tá fazendo isso há 1 ano. Vai fazer 1 ano agora, em agosto. Tem uns 6 meses que a gente, mês a mês, bate recorde. E é recorde de faturamento, consequentemente, também do frustrado. Exatamente. Cara, que foda. Porque a gente consegue aumentar o nosso faturamento, a quantidade de vendas, porque a gente vai melhorando processos, e também abaixando a frustração. Então, no meio disso é o lucro, né? Então, a gente todo mês está batendo mais lucro do que os meses anteriores. Ô, Five, e conta pra gente, eu tenho certeza que quem vai assistir esse podcast, muita gente ou já entrou no Afterpay e o próprio produtor ou afiliado se frustrou, porque não conseguiu ter resultado. E muita gente quer entrar, mas tem medo. Porque realmente dá esse medo. Pô, você enviou o pedido, você só vai ver a grana voltar daqui a 15, 20 dias. Então, muita gente tem medo. Cara, como você foi o cara que criou e que desenvolveu e melhorou a metodologia, e você mesmo falou, né? Pô, você saiu de 35% para 9% de frustração. Cara, dá algumas dicas pra galera de como diminuir essa frustração, como controlar. Dá uma dica pra galera. Cara, tem pontos essenciais que a gente descobriu na marra mesmo, porque a gente, com o tempo, foi testando e às vezes dava errado. E depois que deu errado, não dá para voltar atrás. Deu errado, aprende e faz diferente. Que foram a forma como a gente cobra. Eu sei que tem gente no mercado que faz Afterpay, faz bem, não faz da mesma maneira que eu. Então, o que eu vou falar aqui não é a verdade absoluta, mas é como eu faço. Não é a única forma de fazer. Não é a única forma, mas é a forma que funciona. Inclusive, eu tenho contato com esses caras, assim, a gente tem um contato bem né, off, né, mas pelo WhatsApp e tudo mais. Os caras me mostram o que eles fazem e eu falo, caraca, pô, maneiro, eu não tinha pensado dessa maneira, né? Então, para entender que, né, eu não sou o melhor do mundo. Mas processos de cobrança e processos de acompanhamento. Porque se a gente está falando que a gente está enviando o produto para o cliente e demora esse prazo, e demora porque o pedido tem que chegar, né? O acompanhamento, que é
Passar um rastreio para o cliente não é algo mirabolante, não. Passar um rastreio, cara, pode ser manual, como pode ser via webhook, pô, via fazer automático. Passar um rastreio. Se, pô, teve qualquer problema, como teve a época aí do correio, cara, você vai pegar os seus leads, você vai avisar. Por quê? A gente precisa deixar, não é nem deixar ciente, né? Mas lembrar o cliente de que ele comprou, né? Com certeza. Então, o processo de cobrança hoje, a gente tem passo a passo. Muitas das coisas que a gente faz na cobrança são até copia e cola. A gente, esses dias, contratou um rapaz só para copiar e colar mensagem para o cliente, porque já são as mesmas. Sim. E uma das coisas também, que é o essencial do Afterpay, é o controle. O que é o controle? Imagina lá, você começa a fazer 30 vendas todos os dias e você tem que olhar o rastreio. Como é que você faz para olhar o rastreio? De 3 dias, 90 pessoas. Você não consegue. É impossível. Então, algumas pessoas criaram de uma forma, hoje a gente tem o nosso próprio sistema. Então, a gente criou um sistema pro Afterpay. Ele funciona com pagamento antecipado? Funciona. A gente tem cliente de pagamento antecipado. Mas o foco, todas as soluções que a gente, né, inventou no mercado e dificuldades que a gente passou, a gente criou dentro da plataforma. Então, cara, você consegue acompanhar todos os seus pedidos automaticamente, é tudo atualizado automático. Então, é um controle. Então, esse controle também determina a sua frustração lá. Porque, às vezes, você vai deixar passar 10 clientes aí que passaram despercebido, quando você vê, ou roubaram, ou devolveram, ou vão pagar só o dia que você descobrir. Se descobrir. Então, o nosso sistema, ele é um sistema, literalmente, que não deixa passar nada. Todo o caminho, desde que você fez o pedido para o cliente até o dia que ele paga, você tem atualizado para você, né? E você pode modificar. No caso, o produtor ele consegue modificar, né? Alterar. E se ele tiver afiliados, tal, também consegue, mas com a autorização do dono do produto, né? Então, esse sistema a gente iniciou, a gente teve a ideia de criar já lá no início, porque a gente viu que qual era a dificuldade do cara que ia começar, produtor ou afiliado que seja. Ele começa a fazer as vendas, ele pegava uma planilha e ia colocando. Quando ele começava a fazer muita venda, ele ficava perdido. Aí ele queria contratar um cara para ficar olhando rastreio todo dia. Pô, não dá. Tem que automatizar de alguma maneira. Então a gente falou, vamos criar uma plataforma para solucionar essas dificuldades, que foi o que a gente criou. Então tudo que a gente tem mais de 50 mil envios. Então, assim, experiência do que dá errado, a gente tem bastante, né? Que a gente errou muito. Então, tudo que a gente pegou de experiência da nossa própria estrutura, tanto interna quanto até afiliado, a gente foi implementando na plataforma. Olha, a gente tem dificuldade com isso aqui. A solução é essa, coloca na plataforma. Então, tudo a gente... E a plataforma ainda nem está completa. Toda vez a gente vai atualizando. Ela já está como se fosse V2, né? A gente criou, fechou... Foi para V2, fechou, a gente está indo para V3, vamos dizer assim já. E o cara que roda hoje sem um sistema, pode ser o meu, pode ser um que ele criou, ele não consegue escalar. Ele não tem controle, ele se perde. Então, eu conheço pessoas assim, né, até comentei contigo, que foram fazendo, viu que deu certo, mas não se atentou ao controle, à organização, porque o mercado... A gente tinha uma visão, pelo menos eu já tive essa visão antigamente, que era assim, pega lá, faz o anúncio, vende, vendeu, pagou. Muita gente levou o mercado assim. Dinheiro caiu na conta, tá pago. Muita gente levava o mercado assim e confesso que em um certo período da minha trajetória eu já também pensei assim. E hoje não, pelo menos no Afterpay não. No Afterpay, se você entrar no Afterpay e não quiser trabalhar, esquece. Você vai se enrolar. Ou você vai vender um pouquinho ali e vai ficar com aquela dinheirinho. Agora, quer organizar, quer criar uma empresa, montar time e tudo mais, a Afterpay é a melhor opção. Porque você vende 3 vezes mais do que qualquer outro modelo e só que tem o trabalho de ter controle. Então, para ter ideia, hoje são 22 pessoas. 12 são atendentes. O resto é tudo organização, controle, olha daqui, olha ali, sabe? Tudo... Pode ser da plataforma, pode ser da automação de WhatsApp, pode ser de afiliado, de alguma coisa. Mas a gente tem muita gente para ter esse controle, entendeu? Ô, Five, cara, muito obrigado. Acho que isso vai ajudar muita gente, tá? Então, já agradeço para todo mundo que vai assistir isso. E o Five,
você que já passou pelo X1 antecipado, já passou pelo cash, e agora você tá no after, né? E eu vejo muita galera nessa briguinha, um é melhor do que o outro e tal. Cara, qual a sua visão de quais são os pontos positivos e negativos? Porque assim, eu vejo muita gente que vai pro cash achando que vai ter essa inflação e todos me falam que tem essa limitação de escala. Tem vários outros problemas. Então, dá uma diferença pra galera, a diferença do cash pro Afterpay. Quais são os pontos positivos e negativos de cada um? Bom, e isso foi um dos motivos também de quando veio a ideia lá do menino, né? Do meu aluno, que a gente pensava em fazer, mas não tinha ideia. Que é o seguinte, quando você trabalha no cash, você tem uma limitação de público. Vamos falar assim, você não consegue atender o Brasil inteiro. E vinham clientes de outros lugares que você não conseguia vender. Então era por isso que a gente não conseguia aumentar a nossa empresa, aumentar nosso faturamento e tudo mais. Qual é a diferença dos dois? Quando você roda o Afterpay, você roda para o Brasil todo. O cash você roda limitado para certas regiões. Bastante gente? Mas é limitado. Então, o que isso impacta? Quantidade de venda, preço do lead, que foi uma das coisas que a gente imaginava e de fato aconteceu. Se você roda o seu anúncio para 90 milhões e para 40 milhões, é totalmente diferente. Né? E fora que nem todo mundo consegue rodar para 40 milhões. Porque 40 milhões são todas as regiões. Eu já tinha bastante grana e eu tinha dificuldade para manter rodando para os 40 milhões. Acaba aqui, acaba ali. Então, assim, na minha opinião, tá? Isso é só a minha opinião, cada um tem a sua. No cash, a ideia é genial. A ideia é genial. Na prática, tem bastante problema e é difícil. As pessoas, às vezes, que estão olhando de fora não percebem. Então, assim, eu não tô aqui para falar mal de ninguém. Não é porque hoje eu faço after que o cash não funciona. Eu tenho muitos amigos que fazem cash e funciona. Só que ele tem sua limitação, que, na verdade, quem me passou foi gente... tem gente que faz até hoje. E falou para mim, na época, falou, eu tô vendo aí que você tá fazendo tanto. Você sabe que você não vai conseguir passar disso, não. Eu falei, sério? Só que eu não acreditei na época, né? Eu tentei. E realmente foi comprovado. Não sei se ele vai assistir isso aqui, ele vai saber quem é. E comprovei que não evolui. No Afterpay, hoje, a gente começou, eu não tinha noção do que a gente se transformaria hoje. Mas hoje eu tô com uma cabeça que é o seguinte, eu tô focando tanto na minha operação interna, porque eu sei que o limite a gente ainda não conhece. Porque é Brasil todo, custo de lead muito mais barato. Dá trabalho cobrar... você não quer trabalhar? Você quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar? Não dá. Então, hoje eu estou com tanto foco na minha operação interna. Claro, eu tenho meus alunos, né? Meus produtos são disponíveis para meus alunos, que eu já estou começando a enxergar que existem N possibilidades que o mercado já faz. Pode ser do Direct Response, um back-end. Eu não tenho um back-end na minha operação. Por que eu não posso criar no Afterpay? Então as pessoas olham para o mercado e só vê os pontos negativos. Você envia produto? Primeira pergunta. Mas o cliente não rouba, não? Rouba. Primeira coisa, né? Mas você não tá vendo quanto que eu tô faturando e lucrando, não? Você quer ver? Se eu te mostrar, você vai ficar maluco. Então, a gente pode adaptar muita coisa, que é o que a gente está fazendo hoje, ao Afterpay, para agregar o Afterpay e, consequentemente, vai passar para o mercado. Não tem o que fazer, né? Eu não sou o dono do Afterpay. Eu fui o cara que arriscou ali no início e funcionou. Como eu falei, tem conhecidos aí, amigos até do mercado que estão fazendo. Eu vi que tem gente que eu não sei exatamente, mas parece que até fatura mais do que eu, faz diferente e me passou já uns insights também que eu falei, caraca, maneiro isso aqui, vou, né, trazer para minha operação, que aí todo mundo cresce. E o problema é que das outras modalidades, que todas dão dinheiro, basta você se dedicar e ser bom naquilo. Então, pode ser o pagamento antecipado, pode ser o cash, pode ser o direct response, tudo dá dinheiro. Basta você fazer bem. O problema é que tem muita gente no mercado, e eu falo muito assim que bastante, eles estão vindo batendo no Afterpay, por quê? Aconteceu, cara, até de amigo próximo meu, tentar, que era produtor, e não conseguiu. E, assim, alguns faliram, outros pararam no meio do caminho e falaram, opa, não, vamos voltar para lá, porque não teve esse controle, não teve essa organização e faz parte. Às vezes não era o mercado para ele naquele momento, ele não sabia como fazer. Então, o cara que não quer se adaptar ao Afterpay, que na minha opinião vai ser o futuro, não vai ter como,
Vai chegar uma hora que o cara do pagamento antecipado, ele vai ter que botar um pezinho ali no Afterpay, nem que seja um back-end, alguma coisa. Ele vai ter que botar um pé lá. Vai ter uma hora que não vai ter como. Então, os caras já estão enxergando isso. Eles sabem. E eles estão falando, o Afterpay não funciona. Aí sempre jogam indireta pra mim, né? Funciona lá pra não sei quem, não fala o meu nome, né? Porque ele tem equipe e tal. Eu tenho equipe, mas você não pode ter equipe. Você não pode ter um time. Eu comecei botando parte da minha equipe pra fazer, não era todo mundo, não. Comecei, entre aspas, pequeno. Beleza, eu já tinha uma grana. Mas eu fui o cara que arriscou. Então, hoje, tem gente que começa comigo no Afterpay lá na logística. Eu criei o grupo, eu falei, pode botar o pessoal dessa equipe. Ele falou, não, sou só eu. O cara tá sozinho. E ele vai começar. Então, assim, dá para começar com pouco, sozinho, não precisa de tanta gente. Agora, você quer escalar, você não vai começar, você não vai fazer o que eu faço com você sozinho ou mais 2 pessoas. Você não vai. Entendeu? Então, você precisa estruturar. Legal. Ô, Five, você falou uma coisa que eu acho muito importante, né? Inclusive no podcast quando eu tava, a gente falou isso, que o futuro do mercado digital se chama empresarização. Os caras têm que parar de pensar eu presa, o cara faz tudo, o cara bam, e começar a pensar como empresário. Montar equipe, se organizar, guardar caixa para momentos ruins, como aconteceu mês passado. Né? Saber que vão acontecer esses momentos ruins é uma coisa que a gente não tem controle e que a gente tem que pensar de formas diferentes, né? E começar a se profissionalizar. É exatamente isso. Eu falei com outras palavras, mas é exatamente isso. Você ficar profissional naquilo que você faz. Como eu falei, muita gente viu o mercado como vou fazer grana, né? Vou esbanjar e escalar. Bota mais dinheiro. Tá mudando isso aí. Pô, demora pra caramba, mas tá mudando. Sim. Quem não se adaptar, né? Quem não tiver essa cabeça de transformar numa empresa o seu CNPJ, vamos falar assim, às vezes só o CNPJ tá ali, mas não é uma empresa. Transformar numa empresa, esse cara, ele ou vai trabalhar para alguém, ou ele vai ter que chorar para poder fazer um dinheiro no mercado. Uma outra coisa, Five, já nesse ponto também, a gente até estava conversando antes de começar, tanto empresários, produtores, né, afiliados também, eles dispersam muita energia. A gente conhece muita gente que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e não consegue ter resultado. Por quê? Porque está dispersando energia em todos os lugares. Assim como a gente também conhece empresas no nosso mercado, né, até de plataformas, que o cara quer abraçar tudo, quer fazer tudo. Exatamente. Várias empresas, vários negócios, e o core business da empresa, eles não focam, né? Então, cara, você que é produtor, cara, ou afiliado, tudo dá dinheiro, só precisa focar. E a gente vê isso aqui na Peito, né, muito nítido. O nosso crescimento é porque, cara, a gente foca em uma coisa. Pagamento online com foco para o nosso cliente fazer mais grana. É isso. É por isso que a gente está crescendo tanto, a gente continua crescendo e a gente vai continuar sendo melhor. Porque a gente foca no nosso core business, né? Enquanto isso, enfim, nossos concorrentes querem fazer tudo, abraçar tudo e acaba deixando o principal ruim. Exatamente. Tem muita gente assim no mercado. Eu já fui esse cara que olhava para tudo, mas eu não tinha resultado com nada, eu ficava olhando para tudo. E eu percebi isso que até uma coisa interessante que tem relação com isso foi numa época que eu mexia no Twitter. Era Twitter antigamente, né? Sim. Eu mexia e eu tava tão viciado em Twitter que eu pegava o celular e abria o Twitter. Não sabia nem o que eu ia fazer, abria o Twitter. Automático. Aí uma hora eu percebi assim, eu falei, caraca, isso aqui tá... Eu passava meia hora ali, 1 hora. Eu peguei e desinstalei o Twitter. Eu só não desinstalei o Instagram porque fazia parte do meu trabalho. Desinstalei, baixei um aplicativo de bloquear o Instagram durante o dia, de 8 da manhã a 8 da noite, eu clicava. Aí ele vinha uma notificação. Você já tentou abrir tantas vezes. Eu bloqueei. E, cara, foi a época que eu mais cresci. Porque eu não olhava outras coisas. Até no Instagram. O cara tá ganhando dinheiro com não sei o quê, o outro faz isso. E uma modalidade nova que veio pra... Eu não olhava mais nada. Eu sabia o que eu fazia. Eu sei que dava dinheiro. Eu só ainda não fazia tanta grana. E eu falava, eu vou fazer isso dar certo. E foi o período, assim, que eu mais cresci. Nunca voltei pro Twitter. Mudou pro X, nunca mais instalei. Eu fico longe, porque eu acho que é bem tóxico lá, mas eu fico bem longe. O Instagram não tem como, faz parte do meu trabalho, mas eu evito. E se qualquer um for no meu Instagram vai ver que as pessoas que eu sigo são pessoas que eu tenho ali mais afinidade ou algum negócio. Não sigo
fulano do mercado tal, do outro, eu tiro tudo, para já não tirar o meu foco. E eu falo pros meninos que trabalham comigo. Foi essa semana mesmo. O rapaz veio e falou assim, ele vai assistir, com certeza. Ele falou assim, você tá vendo lá a mentoria do tal, do Nutra na gringa e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Eu conheço pessoas que estão nessa mentoria, eu fiz uma outra e tal, dei minha opinião, falei, tá, mas você sabe o caminho? Você sabe fazer ou você quer ir lá aprender? Mas isso aqui você já faz, você tem uma operação, você tem atendente, você tem cobrador, você tem isso, aquilo. Por que você tá olhando para lá que você nem sabe como é que é? Aí ele falou, não, realmente, é porque a gente escuta muitas pessoas falarem e elas vendem aquilo ali como se fosse a 8ª maravilha do mundo. Pode ser para alguma pessoa, mas para você não, pô. Sua operação tá aqui. Não tô dizendo para você que se você faz isso, não pode fazer outro. Mas, cara, por que você não estrutura aqui, deixa tudo perfeito e, sei lá, vai pensar em fazer lá? É importante concluir as coisas, né? Exatamente. Então, a operação tá assim, caminhando. Não, ele não tem uma operação tão grande, mas é uma operação já muito boa, já faz um dinheiro bacana, mas está olhando para outras coisas. E eu fico sempre batendo nisso para ele. Falei, cara, para de olhar isso. Aí apareceu recentemente essa questão do TikTok Shop, né? Sim. Que veio aí, um monte de gente começou a postar. Cara, eu não fui procurar nada, saber nada. Eu falei, pode ser um negócio que vai dar dinheiro? Deve ter um monte de gente ganhando dinheiro com isso aí. Pô, mas não vai fazer... Eu não vou ganhar mais ali, eu vou ganhar mais aqui, no que eu já sei fazer. E pessoas também lá, mentorados meus, pessoas que rodam na minha logística. Não. Aí o outro rapaz falou, não, é que a gente parou essa semana que a gente foi tentar fazer TikTok Shop. Eu falei, poxa, cara, essa operação aqui já é boa. Ela já é legal, ele começou há pouco tempo e já começou bem, sabe? Estourando. Parou para tentar fazer outra coisa. Eu falei, cara, foca nisso aqui, faz dar certo, contrata a gente, estrutura. Depois você pensa em expandir para outras coisas. Só que o mundo hoje é muita informação. Muita informação. Todo mundo olha para tudo com aqueles olhos. Nossa, isso aqui é muito bom. Grama do vizinho, né, cara? Isso é um perigo, a grama do vizinho. Eu aprendi isso aí. E eu acho que eu aprendi muito bem. Eu pego o que eu faço hoje, né? Modéstia à parte. Cara, eu sou muito bom no que eu faço, porque eu não olho nada. Eu sei que tem um monte de gente aí fazendo dinheiro com um monte de outra coisa, mas não me interessa. Eu quero fazer dinheiro no que eu sei fazer e aprimorar aquilo ali, que hoje é o Afterpay, né? E por isso você está aqui com a gente, aqui falando do Afterpay. E, Five, até tem uma coisa muito interessante sobre isso, né? Sobre o comportamento até neurológico de como a gente funciona. Cara, você precisa concluir coisas para você continuar ganhando mais dopamina, mais ânimo para fazer os movimentos para os próximos itens. A galera fica com vários itens abertos e nenhum concluindo, aí não consegue ir para frente porque já iniciou um comportamento de não conseguir focar nas coisas. Então, não conclui nada, você não tem os produtos químicos para você ter força para aguentar a luta e ir até o final dos outros, cara. Sabe como eu enxergo isso aí? Isso aí não só para o digital, acho que para qualquer coisa que você vai criar na vida. Uma coisa que eu já percebi, não sei se vocês já viram gente assim. Quando você pensa num projeto, a sua animação é explodindo. Caraca, vamos fazer isso assim. Quando você pega o operacional ali, os processos que são chatos, você cai, você fica... Ai. Então, esse que é o problema. A pessoa vê algo novo, é a possibilidade disso, daquilo, quero fazer. Quando começa, vê a dificuldade, não conclui. Então, é literalmente isso. Ela sempre está em busca de uma novidade, de algo novo que vai trazer uma esperança, talvez, ou um futuro diferente, só que ela não chega lá, ela nunca chega lá, porque no meio do caminho, que é a parte mais importante, que é o processo, ela não quer fazer. Ela quer o resultado. Ela quer a esperança do início e ela quer o resultado. Só que a parte mais importante é o meio do caminho. E, Fábio, você sempre foi um cara que... Agora explica pra gente e até ensina pra galera aí. Você sempre foi um cara que... Beleza, você teve a ideia e você executou o plano até o final, ou você teve que desenvolver isso? Você teve que apanhar um pouco até desenvolver isso? Então, no quesito do Afterpay, apesar de... Já tem um ano já, né? Parece que, porra... Caramba. Desculpa até o palavrão de novo, mas... Foi ontem, teoricamente, eu, né, fui aprendendo tudo no meio do caminho. E, literalmente, como eu falei, vou dar um exemplo aqui de um dos processos do Afterpay que de extrema importância, não existe sem, que é a cobrança. Foi mais ou menos assim. Tá, chegou pro cliente, como é que a gente cobra? Manda mensagem aí. Fala assim, eu vi que chegou seu pedido e tá. Tá. Cara, tem gente aqui que não tá pagando.
Tá, vamos falar de outro jeito. Vamos falar assim, pega um outro número. Ih, não deu certo. Volta você, fala daquele outro lá que funcionou mais. Aí tinha um cara na minha equipe que ele, nossa, tá cobrando muito. Falei, pega esse cara, ele é o líder da cobrança agora. Ele vai cobrar de todos vocês. Aí cobrou. Caraca, não deu certo. Volta pra cá, volta pra atender. Pega vocês de novo, que pararam de cobrar, cobra de novo. Cara, foi o tempo inteiro assim, ó, girando. Cara, não deu certo, muda. Não tem essa de não deu certo, pô, não dá. Não vão pagar. Não deu certo, muda. Muda. Até que chegou num sistema que a gente tem hoje, que hoje eu tenho como se fosse um líder, né, da cobrança, ele me passa relatórios semanalmente e tudo mais, e ele comanda outras pessoas que cobram, fora os atendentes que também fazem cobrança. Então a gente alinhou de um jeito que hoje tá bom, pode ficar melhor. Eu ainda não sei como, mas a gente pode melhorar. Então, toda esse caminho que eu fiz, né, de um ano, vamos falar assim, do Afterpay, foi brigando, cara, tentando, não só na cobrança, em tudo, até na parte de agendar o pedido, como fazer. Tudo foi brigando e tentando solucionar. Hoje eu considero que a gente tem um sistema assim ótimo. Não vou falar nem bom, não. Ótimo. Mas o ótimo ainda dá para melhorar. Ninguém é tão bom que não dê para fazer melhor, não. Com certeza. E, Fábio, se a gente olhar agora ensinando a escalar, né, na modalidade Afterpay, como o cara deve fazer isso para funcionar sem quebrar, escalar do jeito certo, né? Uhum. Quais seriam os 3 pilares aí? Você já basicamente já falou de foco, falou da gestão de números. O que você considera ali esses 3 pilares mais importantes? Hoje, uma das coisas que até eu me lembrei agora, que é uma das dificuldades da gente do WhatsApp, que é o próprio WhatsApp, né? Chip caindo e tudo mais. Que hoje é o gargalo. Eu acho que se não existisse a queda do chip do WhatsApp, eu acho que eu estaria fazendo dobro. Caramba. Eu acho que eu ia ter uns 30 atendentes hoje. Então, isso dificulta. Então, por exemplo, os pilares do Afterpay. A forma como você agenda, o acompanhamento e a cobrança. São os pilares. Só que no meio desse caminho aí, existe o WhatsApp, que ele está em todas, né? E você tem que fazer o acompanhamento no WhatsApp, você tem que cobrar no WhatsApp, você tem que... Então, a maior dificuldade que a gente tem hoje é isso, que é a do WhatsApp. Já tentamos fazer muita coisa. Tentamos usar chip do correio, né? Que tem aquele chip do correio agora. Tentamos usar proxy. Cara, fizemos assim muita coisa, sempre nada é perfeito. Pergunta, já tentou a API oficial? Já. Não Cara, deu bom? tentei a API oficial para atender, para mandar acompanhamento, não funcionou. Mas não A funciona gente ainda tá tentando. Não funciona porque cai ou porque é Porque cai. ineficiente? Cai também? Cai, por incrível que pareça. Cara, eu falei. É oficial que não cai, não. Então, mas a gente ainda tá disso. tentando, tá? A gente tá com Mas contato. cai menos, né? É oficial, ou não? Pior que não, caiu muito Caramba, rápido. cara. E Não olha, sabia. a gente não usou a API a gente usou uma API para fazer o atendimento só para testar, né? Caiu e a gente usou uma API para fazer o rastreio, né? Um acompanhamento bem de leve ali. Caiu também. Eu falei, ué, né? Então vamos voltar pro... Mas a gente ainda tá com uma empresa aí que eu não posso falar agora, que a gente está construindo algo que para implementar, né? Juntar na minha plataforma, no Afterpay, que ninguém faz. Não tem ninguém no Brasil que faz, nem perto. E quando eu lançar assim, o pessoal vai ficar doido. São 2 coisas que a gente está implementando para acrescentar, tanto no acompanhamento quanto na cobrança, que não sei se alguém já teve essa ideia, mas é contato. Então, não tem um dia que eu estava conversando contigo lá no evento? Sim. Logo que eu saí, um rapaz me chamou do lado. Aquele rapaz. Ele estava me esperando ali, ele me chamou, me passou uma coisa e a gente está fazendo esse network até hoje de algo que a gente vai juntar, é uma expertise dele junto com a minha, que a gente vai fazer que não tem nada parecido no mercado. Top. Eu ainda não posso falar, mas para frente E o Faz, me diz uma o pessoal vai coisa. saber. Se o cara quer aprender a rodar Afterpay, ele consegue comprar uma mentoria sua? Hoje? Consegue? E é só entrar no seu perfil? Como é que faz? Só ir no meu Instagram, tem o link lá na bio, né? Quando sempre que alguém adquirir minha mentoria, uma pessoa da minha equipe entra em contato para passar instruções, grupo, tudo certinho, e já bota no grupo já. Legal. Ó, então se você é produtor, é para afiliado ou para produtor que você ensina?
Para os dois. Ensina pros dois. A gente hoje até auxilia o produtor. Se o cara é da minha mentoria, eu não vejo problema. A gente auxilia ele, né? Porque o nosso sistema hoje é interligado à nossa logística. Então, se ele quiser fazer, eu sempre vou indicar o meu sistema, né? Que é o melhor que tem no Brasil. Então, ele automaticamente já roda comigo. E o cara que roda comigo, ele tem meu contato. No grupo estão os meus 2 gestores, que são os caras que tomam conta da minha operação. Então, cara, me ajuda na cobrança aqui. Me ajuda para contratar. Como que eu vou contratar aqui o atendente, cobra... Aqui. Então, a gente ainda auxilia nisso porque é do meu interesse que o cara tenha resultado, né? Então, independente se o cara quer ser produtor ou afiliado, ele entrando na minha mentoria, ele tem um auxílio ali, entendeu? Top, top. Então, galera, você que quer aprender mais sobre o PF Delivery, vai ter o Instagram do Five aqui embaixo, então sigam ele lá e sigam ele e aprendam com ele. Se tiver vontade de entrar mesmo, compra a mentoria dele, que vai economizar muito tempo e muita grana. E Five, cara, conta pra gente como é que você conheceu a Peite e o quão a Peite foi importante na sua operação? Cara, a Peite, assim, de nome eu já conhecia há muito tempo, né? Já tinha visto por aí, mas não sabia exatamente como é que funcionava. E eu já tinha feito um contato uma vez com uma pessoa, uma pessoa do suporte, né? Ela me passou lá como se fosse uma proposta ali para entrar, mas, né, a vida rolando, eu falei, não, deixa isso aí, futuramente eu vejo. Quando eu tive essa ideia, bem nesse período da ideia do Afterpay, que ainda é uma ideia muito vaga, eu pensei assim, eu falei, cara, eu vou entrar em contato com aquela empresa que me mandou, porque na que eu já faço hoje, eu sei que eu vou ter dificuldade. Então, eu tinha que entrar em contato e perguntar, né? Posso fazer isso? Porque tem plataformas que não aceitam. E aí foi até nessa época, não lembro se eu entrei em contato direto com você, eu acho que eu falei direto com você, você tinha me passado o contato da menina. Minto, eu falei com a menina, ela me passou uma proposta, o Thales me chamou, foi isso mesmo. Você me chamou e falou, vamos fazer uma call. Aí, na verdade, você me ligou, né? Me ligou, eu falei, vamos fazer uma call. Fizemos uma call, eu expliquei, né, o que era a nossa ideia. Aí você até falou assim, aí pensou, aí você falou assim, eu tava pensando aqui no negócio de chargeback e tal, mas o cliente já tá com o pedido, né? Ele vai pagar depois e tal. Eu falei, quem vai tomar golpe sou eu, né? Não vai ser o cliente. Aí falou, não, vamos fazer, vou te dar aqui as condições e tal. Deu as condições. Então, o principal para o início desse mercado, que eu acho que muita gente tem hoje, mas na época eu acho que quase ninguém tinha, vamos botar assim, foi poder disponibilizar o saque rápido, vamos falar assim, o saque 2 dias. Por quê? Quando a gente começou, eu não sabia em quanto tempo ia voltar o dinheiro, demorou. Eu falei, cara, que nenhum afiliado não vai aguentar, não. Como é que o cara vai botar o dinheiro dele ali todo dia, mesmo que seja pouco, e vai chegar daqui a 10 dias, acabou, ele vai parar, vai receber aquele dinheiro, aí vai querer começar de novo, vai morrer ali no meio do caminho. Então, inclusive, bateu com o prazo de recebimento que a gente já tinha em outros lugares. Por exemplo, na outra plataforma que a gente trabalhava, eram 15 dias. Então, você fazia a venda, 15 dias você pegava. No Afterpay também. Porque você fazia a venda, era D2, tem venda que pode demorar 15, mas tem venda que demorava 3. A gente pegava mais rápido ainda o dinheiro. Então, quando a gente começou na Peite, mesmo tendo alguns pedidos que demoravam mais, a gente passou a pegar o dinheiro mais rápido do que nas plataformas que liberava normal, né? Que era o prazo normal ali, 15 dias. Algumas eram até 30, né? No cash era 15. Então, foi uma condição que abriu as portas para a gente fazer com mais tranquilidade. Eu digo até muito dos afiliados. Porque, como eu falei, né? Eu já tinha um caixa, então se viesse com 10, 15, 20 dias para mim, não mudaria tanto, eu conseguiria. Mas para o afiliado, não. Para o afiliado ia ser impossível. Então, foi até um dos motivos que, na hora que eu fiz a call com o pessoal, né? Expliquei. Olha, é assim... expliquei o Afterpay, né? Que não era Afterpay. Era Five Delivery. Na verdade, até tem uma coisa engraçada. Era Five on Delivery. Five on Delivery. Só que qual era o problema? A sigla ficava FOD. Então, todo mundo falava, vamos fazer FOD, vamos fazer FOD. Eu falei, caralho, isso não vai dar certo. Enfim, trocamos, criamos a empresa Five Delivery, com registro, tudo certinho. E hoje o nome da modalidade é Afterpay. Então, quando eu passei a ideia para eles, aí veio os questionamentos, né?
Tá, mas onde a gente passa? Como que... Pô, e o dinheiro? Eu falei, não, a gente vai sacar com 2 dias. Aí o cara falou, pô, então vai dar. Vai dar, né? Vai dar pra fazer. Porque eu já tinha falado, na verdade, que eu ia fazer, ia testar, só que assim, o negócio deu certo tão rápido que eu fiquei ansioso pra passar pros caras, né? E no iniciozinho, bem no iniciozinho, ainda não tinha. Então aí o Thales veio e falou, não, a gente libera assim pra sacar mais rápido. Eu falei, pô, vai ser a solução pros caras. Aí você tinha até perguntado, qual é o ponto principal que acho que eles precisariam? Eu falei, pô, o saque. Aí você foi e liberou lá o saque pra gente, foi o que fez dar certo no nosso início. Pois é, e assim, Five, isso só aconteceu porque a gente tá doido no mercado. Alguém me falou de você, que você tava com essa modalidade e que você tava com dificuldade de escalar na outra plataforma. Ele falou, pô, eu vi que você já tinha conta na Payt, já, se eu não me engano, você passava os cartões recusados na Payt, né, que a outra plataforma recusava muito e aí na Payt aprovava, né? E aí, inclusive, eu acho que deve ter aumentado muito o faturamento por causa disso. Porque você imagina, o cara recebeu o pedido, na hora de passar o cartão, recusava. Acho que vocês se ferravam bastante com isso. E esse era um dos nossos medos também, né? Porque imagina, a gente já enviou, e agora? Aí na época a gente falou. Aí com a Payt, realmente, a Payt é inevitável, pode perguntar a qualquer pessoa do mercado, é a que passa mais cartão. Então eu falei, não, vai dar certo, vamos fazer que vai dar certo. E aí eu não lembro quem foi, eu acho que esse cara, ele era mentorado seu e era produtor da Payt. Ele, pô, o Five lá, ele tá com um modelo legal e ele não tá conseguindo escalar porque a plataforma dele é ruim. Aí eu peguei, liguei pra vocês, Five, me explica aí como é que tá funcionando, pra eu entender o modelo de negócio, pra ver se o nosso compliance ia aceitar, né? Porque hoje a gente tem esses benefícios bastante, porque a gente tem muito mais poder do que as outras plataformas, mas com poderes vem deveres. Então a gente se preocupa muito com essa parte de compliance e segurança, tanto para o cliente final quanto para o produtor. A gente tem que proteger todos os lados, né? E aí vi que era possível, eu disse, cara, dá para fazer, vamos fazer o teste. E a gente ficou monitorando ali, cara, sua conta é uma das contas, acho que teve menos chargeback. Com certeza. Pelo volume que você tem, né? Você tem muito volume. Cara, tem pouquíssimo chargeback. Tem um ou outro ali que é um cliente malicioso, né? Sempre acontece, né? E mas é sempre depois de um período assim longo, bem, né? Bem longo. Acontece. Foi o que eu falei, né? Quando você perguntou, eu falei, pô, eu pelo menos via dessa forma. Eu ainda vejo assim, não tem como eu, como produtor, querer dar um golpe no cliente. Não tem como. Ele que vai me dar um golpe. E eu que vou correr atrás. Né? Sim, então, a chance do chargeback vai acontecer, mas a chance é muito menor. É muito bom isso dessa modalidade, foi até uma das coisas que foi levado para o compliance, é que o comprador está sob quase total controle da situação. Ele está ali, vamos colocar assim, ele está em vantagem, vamos colocar desse modo, né? Embora não seja um confronto. E, obrigatoriamente, você como produtor tem que entregar algo de qualidade, tem que dar esse acompanhamento para ele de qualidade para ter sucesso. E tá aí, você... Senão o problema cai pra gente. Com certeza. Né? Não para ele, porque eu tinha a impressão assim, e eu acho que é isso que acontece. O cara olha lá e fala assim, vou comprar. Se chegar, eu pago. Se não chegar, não perdi nada. Tudo certo. É mais ou menos isso. Então, por esse motivo, até que triplicou as vendas. Tanto que a gente, né, não só por causa disso, mas a gente abrange já agora o Brasil inteiro. E é uma segurança para o cliente. Então, eu vejo que o pagamento antecipado, a gente vai ali, convence o cliente. Realmente, pô, não é um golpe. A gente tem que ficar falando para o cliente que não é um golpe, e mesmo assim tem gente que fala, não vou arriscar e tudo mais. No nosso não existe isso. Essa objeção de ser um golpe, a gente tinha que mandar vídeo de tudo para tentar provar que não é um golpe, porque existiam golpes, existem os golpes na internet, e a gente ficava provando que não era um golpe. Acabou, morreu por terra isso aí, não tem mais que provar que não é golpe. Porque se fosse um golpe, o cliente nunca vai receber, você nunca vai ganhar o dinheiro. Então, fica por isso mesmo. Então, eu acho que foi o ponto principal, que é o que eu acho até o mais válido hoje, que a gente está, querendo ou não, prezando pelo cliente. Não é mais aquele papo de... Isso tinha muito até afiliado que fazia, vou vender o produto fulano aqui, pagou, tá isso. Se ele entregou, se ele não entregou, não sei o que aconteceu. Né? Que, inclusive, o meu primeiro chargeback foi por causa disso. Né? Não entregaram, a mulher pediu dinheiro, eu fui lá na plataforma, fiz chargeback para ela, porque não tinha entregado o produto, né? Acho que atrasou. Não lembro o que aconteceu. Mas, enfim. Então, a gente também está prezando, olhando o lado do cliente. Pô, eu quero que o cliente tenha segurança. Então, a gente está acabando com aquela visão que muita gente tinha do mercado,
isso é um mercado sujo, é um mercado que às vezes você vai ter que enganar o cliente, falar uma coisa que não é, que vai entregar rápido, mas não vai. Não, hoje a gente fala assim, o produto vai chegar, dependendo da região, né? Não vou falar o cara que lá no Acre vai chegar com 5 dias. Eu falo, vai chegar com 18, 19 dias, dependendo da modalidade do frete. E você tem que falar, você é obrigado a falar a verdade toda para o cliente, porque senão você não vai receber. Não vai receber, né? Tem que alinhar as expectativas. Exatamente. Então, isso foi uma coisa assim que eu achei muito maneiro do Afterpay, é que é um modelo Transparente, né? muito mais transparente e para a venda em si, no agendamento, vamos dizer assim, é muito mais leve. É muito mais acessível para você fazer do que hoje no caso antecipado. Então, dá para fazer? Dá, eu tenho um monte de conhecido lá que faz, né? No network lá que a gente tem uns rapazes que são muito bons. Mas não dá para falar que o Afterpay não é mais fácil. Ele é mais fácil de vender porque o maior beneficiado disso é o cliente. Né? Só que tem que tomar os cuidados devidos. Exatamente. Né? Pra Senão, não ter uma você frustração que alta. vai se lascar. E aí, pra você não ter essa frustração alta, siga o Five aqui. Isso aí. Ô, Five, cara, muito obrigado por todas as informações. E agora a gente vai entrar no bate-bola jogo rápido aqui, da Peito, tá? Fala pra gente quem é sua maior referência. No digital, Não, qualquer pessoa. Empreendedor, Jesus. seu pai, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Top. Pô. Five, um sonho que você ainda não realizou, mas vai realizar. Caraca. Sonho. Brilhou o olho? Eu gostei, ó. Pô, é que são tantas coisas. Sim. A gente já conquistou, a gente já tem nossa casa, nosso carro, a gente tem 3 filhos. Então, eu acho que eu não tenho, assim, um sonho específico, né? Meu sonho mesmo é poder ficar muito bem de vida ao ponto de ajudar a minha família inteira. Legal. É isso. Hoje a gente ajuda muito já a família toda, mas não dá para ajudar todo mundo ainda como eu gostaria. Mas aí vai chegar lá. Talvez seja o meu sonho. Legal. Eu quero ter uma casa melhor que eu tenho hoje? Tenho, mas minha casa é muito boa. Eu não tenho essa... eu preciso ter uma mansão. Não preciso. Ô, Sabe? Five, e conta pra gente uma habilidade que você acha que todo mundo deveria ter. Habilidade. Cara, eu acho que o meu ponto principal, se eu fosse resumir em uma palavra, é dedicação. Eu sempre tento ser o melhor em tudo que eu faço. Eu tentei ser jogador de futebol quando eu era novo. Não consegui, né? Mas eu acho que eu cheguei bem próximo. Né? Pode não parecer, eu acho que eu não tenho cara, mas eu joguei bastante. Vendi minhas coisinhas lá, trabalhei com o YouTube, tentei ser o melhor. Então, tentar ser o melhor não é tentar ser melhor que o outro. É tentar ser o melhor que você consegue. Eu sempre fui o melhor que eu conseguia. Então, eu sempre me dei bem em tudo. Tudo que eu fazia, eu ia bem. Então, no YouTube eu fui bem. Não fui o maior de todos, mas eu fui bem. Né? Nas vendas hoje, como a gente faz, em todos os modelos que eu trabalhei, eu consegui ficar bom. Posso não ser o melhor? O melhor que eu digo não é nem o melhor. Posso não ser o maior? Ou que tem mais faturamento, ou que tem mais isso, aquilo. Mas eu fiquei bem. Então, porque eu me dedico muito em tudo que eu faço. Então, eu acho que a minha melhor habilidade, e eu acho que a pessoa pode desenvolver, ela consegue, é dedicação. Legal. Eu quero, fechando aqui com uma pergunta aqui do nosso bate-bola. Cara, qual o maior desafio que você já enfrentou? Foi a primeira gravidez da minha esposa. Foi um momento, assim, assustador. Eu tinha 19 ou 18, não lembro. Acho que era 19, ela tinha 15. Então, assim, 2 crianças irresponsáveis, não tem o que falar. E foi Aí, eu era novo, né? Pô, a gente não tem a cabeça que tem hoje. Foi a situação, um momento mais difícil, porque até mais para a família dela, assim, eu imagino, né? Hoje eu tenho uma filha, tem 1 ano. Fez 1 ano ontem. Nossa, legal. Eu imagino minha filha com 15 anos falando pra mim, pai, tô grávida. Eu ia ficar doido da cabeça. Então, foi o momento mais conturbado, assim, que eu já passei, que a cabeça fica
E agora, e agora? Porque a gente tem aquela... não sei se vocês têm, mas minha mãe, no caso, né? Sempre falou assim, se um dia você fizer um filho, acabou sua vida, né? Eles falavam isso, né? Os mais velhos. E, na verdade, não acabou. Começou uma vida nova. Mas foi difícil pra caramba. Foi o momento mais difícil. Cara, tem uma coisa que eu falo, eu tenho um pra mim, tem vários conhecidos ali. Às vezes nem necessariamente o filho, é um enteado. Cara, quando você tem um filho que você começa a dar ROI na vida de verdade, que aí você tem que, cara. Foi o meu caso também, velho. Eu falo pra ela, o nosso primeiro filho, ele tem uma idade, uma distância de idade do outro muito grande. Ele tem 14 e o meu filho do meio tem 3. Então, assim, uma distância bem longa. Então, realmente, o filho mudou totalmente minha cabeça, minha visão de mundo, que agora eu tenho que fazer acontecer, né? Até para honrar o que eu fiz. E aí foi passando o tempo, a vida foi caminhando, e chegou uma hora que eu falei pra ela, a gente precisa fazer outro filho. Porque eu preciso... Eu preciso de um... Pô, vai, cara, vai pra frente. Isso aí, cara. E aí, nessa época, a gente tentou ter um filho. Bem no iniciozinho, ela perdeu. Foi até um momento difícil também, mas a gente acaba descobrindo que isso é bem comum, acontece bastante. Ela perdeu, a gente ficou um tempo sem, né? Deixou pra lá, depois teve e foi. Mas o filho dá um bom empurrão mesmo. Ou seja, o quarto pilar para escalar no FTP é você ter filho. Mas ter um filho. Claro, com responsabilidade, né? Porque muita gente fala assim... eu conheço algumas pessoas que falam assim, não vou ter filho porque é muita responsabilidade, de fato é. Uhum. Você não sabe como é educar um filho, você vai aprender ali na marra. Não é igual o seu pai e sua mãe te educou, às vezes vai ser bem diferente. E, tem que alimentar, tem que educar, tem que aquilo. Tá, mas você só tá pensando nas partes difíceis, é a parte boa. Né? É a parte boa. É o seu filho, é um ser que está ali que vai te amar. Você vai ter muito mais empenho de fazer, porque enquanto você não tem filho, você está trabalhando para conquistar um carro, uma moto, uma casa, uma viagem, alguma coisa. Quando você tem filho, esses seus planos ficam em segundo plano e... tá, meu filho aqui é o primeiro, depois eu penso nisso aqui. Então, você precisa se dedicar muito mais, você precisa produzir muito mais. Então, pelo menos, e comigo foi assim, né? Cada vez que a gente... não que a gente tenha... não, agora vamos fazer mais um para criar outra coisa. Não foi assim. Mas foi casando nos momentos certos e foi me dando um mais gás para eu poder continuar fazendo tudo que eu fazia, né? Boa, cara, genial. Five, queria te agradecer aí por ter compartilhado muito conteúdo, tá? Eu acredito que vai ser muito importante para muita gente que quer entrar no PA, você está com dúvida, ou já está inserido e precisa melhorar o processo. Eu acredito que vai ser transformador. E, cara, queria te motivar a continuar fazendo o que você faz, cara. Porque o que você faz ajuda muita gente, entendeu? Como você falou, cara, hoje tem muita gente, inclusive eu tenho os produtores aqui na Pate, que roda o PA After do jeito diferente do seu e tem resultado. Mas lá atrás, se você não tivesse tido essa loucura, tivesse desbravado, talvez esses caras não estariam fazendo hoje. Eles fazem diferente, fazem de outro jeito. Mas a sua coragem incentivou outras pessoas. E a gente precisa de mais pessoas como você. Entendeu? Então, cara, desejo muito sucesso, tá? Tanto no seu produto, quanto na sua logística e toda a sua carreira. E tenho certeza que se você contar com o mesmo empenho, você vai alcançar todos os seus sonhos. É inevitável. É só questão de tempo. Show de bola. Valeu mesmo, Five. Foi um prazer ter você aqui com a gente e ter você na Pate. É uma coisa assim imensurável. E, cara, conta com a Pate, com o que você precisar, qualquer coisa que você quiser. A gente tá ali aberto, relacionamento full time, Thales ali, manda mensagem pra ele se quiser, 2, 3 horas da manhã. Liga toda hora. Tô comprometendo ele aqui já no podcast, isso aí. Então, cara, show. Então, pô, muito bom ter você aqui e, pô, essa visão aqui que a gente acredita aqui, é de construção do Brasil mesmo com oportunidade. É isso que você faz ali. Você, além de estar ali no mercado, você mentora, ensina o que realmente acontece pra galera. Aqui a Pate, a gente tem uma das nossas missões gerar oportunidade através dos nossos clientes, igual você, entendeu? Então, a gente sabe que aqui a Pate não vai conseguir sozinha gerar 100 mil empregos e levar a educação para essas 100 mil pessoas, mas é através de vocês que a gente vai virar o jogo. E caras como você, que são os principais contribuidores para essa missão nossa, tá? Então, cara, eu te agradeço aqui de coração pela aula, pelos ensinamentos de vida, por tudo. E é isso, irmão. Tamo junto.
Eu que agradeço aí o convite, né, a parceria. Vamos pra cima. Thales aí sempre... É só começo, tá? É isso aí. Só começo. Isso aí. Começo. E é isso aí, galera. Esse foi mais um PageCast. Valeu.